Bom dia, amada igreja. Bom dia, queridos irmãos. Saúdo-os na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez nós vamos estar levando a vocês esta mensagem, esta devocional da manhã e acompanhando os noticiários, acompanhando tudo que se tem falado sobre esta pandemia e chega até nós com tristeza as informações. E eu acredito que tem acontecido comigo, creio que também acontece com vocês, além da tristeza, um sentimento de não poder fazer nada, um sentimento até mesmo depressivo. E nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado para não deixarmos ser levados por os ventos de más notícias. Nós já sabemos que o caso é grave, nós já sabemos que a tendência é piorar, mas, meus queridos irmãos, conclamo a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao olhar os fatos positivos, ao olhar reportagens e olhar informações que são boas, olhar e transmitir e passar para as pessoas boas notícias, fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso sentimento e não deixar que coisas ruins venham atingir até mesmo a nossa comunhão para com Deus. Como eu disse a vocês, meus irmãos, este mês de abril será de fundamental importância do cristão. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos estar clamando ao nosso Deus enquanto esta enfermidade estiver atingindo o nosso país. Nós vamos orar. Amanhã está sendo proposto o Dia Nacional de Jejum e Oração. Aqueles que puderem fazer o jejum, aqueles que puderem se colocar diante de Deus e clamar diante de Deus, façam. Façam para que nós possamos passar logo esse momento ruim que o Brasil e que o mundo está atravessando. Que nós possamos também ter o refrigério, além da nossa palavra que está aqui ao nosso lado, que nós podemos olhar e ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Eu fico feliz quando eu olho no grupo da igreja e vejo lá irmãos trazendo uma mensagem de conforto, uma mensagem de carinho, orações. Vamos assim fazer para que nós possamos passar esse período e chegar o dia que nós podemos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. E creio, meus irmãos, isso eu creio plenamente, o Senhor estará conosco. Meus queridos, a devocional para esta manhã de domingo, a nossa EBD de uma forma diferente, se encontra em João capítulo 15, versículos de 1 a 9. Diz o texto: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem.
Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Meus queridos, sem a energia elétrica, nenhum aparelho elétrico ou lâmpada pode funcionar. Eu tenho, nesses dias, assistido o Chaves com o meu pai. E há um episódio do Chaves em que o seu Madruga quer assistir a televisão, assistir um jogo de futebol. O problema é que a TV não pega. O seu Madruga não sabia que os meninos brincando lá fora desligaram o disjuntor. E ele fica ali insistindo para que a televisão funcione. Até que ele apela e joga a televisão no chão e quebra. É uma brincadeira, nós sabemos, mas faz com que a gente pense um pouquinho sobre o tema que eu quero trazer aos irmãos, baseado aqui em João capítulo 15, versículos de 1 a 9. Ligados a Cristo. E o Senhor Jesus diz claramente que nós somos as varas e estamos ligados a Ele, que é a videira verdadeira. E o Pai Celestial é o agricultor. A vara que não estiver ligada a Ele será tirada. Será tirada. Portanto, nós entendemos que, como o Senhor Jesus diz, nós somos a vara, estamos ligados a Ele e devemos dar frutos. Para isso, há a necessidade dessa ligação. A energia, ela vem de uma fonte central. E esta energia que vai até a fonte central, e dali alimenta a rede, até chegar a nós. No sentido espiritual, como nós já falamos, é muito parecido. Nosso Pai Celestial é esta fonte, Jesus Cristo é esta energia que vem até nós. Nós, os cristãos, devemos estar ligados a Cristo, para assim sermos bênçãos. Como, meus queridos irmãos, podemos estar unidos, ligados? Primeiro ponto que nós podemos pensar aqui, unidos a Cristo pela leitura bíblica. O próprio Senhor Jesus, ele disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E ele também diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, a leitura e a meditação na palavra de Deus nos dará forças e ânimo necessário para sermos fiéis, testemunhas e mais. Termos o coração aberto para compreender a vontade de Deus e sermos obedientes para aceitar qual seja a vontade de Deus. Nesses momentos em que estamos vivendo, nesses dias terríveis, em que muitos estão questionando Deus e muitos estão dizendo que a culpa é de Deus por tudo o que tem acontecido e está acontecendo, nós conhecemos as Escrituras, meus queridos irmãos. Nós lemos e é as Escrituras que vai fazer com que nós permanecemos firmes e ligados a Cristo. Aqueles falsos pastores, aqueles falsos mestres que vinham com as suas palavras aí de encantamento. Paulo, falando à igreja da Galácia, ele diz: quem vos fascinou com outro evangelho? Fascinar é no sentido de enfeitiçar. E muitos, por não conhecer as Escrituras, têm fascinado e têm se encantado com esses falsos pastores, bons pregadores, trazem palavras muito boas,
Palavras que as pessoas querem ouvir, que é a palavra de cura, que é a palavra de riqueza, que é a palavra de fortuna, que é a palavra de ser a cereja do bolo. Que você é princesa, que você é príncipe, que você é rei, que você é rainha, que você não é cauda, que você é cabeça. Todas essas coisas que as pessoas gostam de ouvir, mas que não são verdades. E as pessoas que caem nesse conto do vigário, ou no conto do pastor, do falso pastor, ao confrontar e defrontar uma situação como a qual nós estamos vivendo, eles não têm aonde socorrer. As suas raízes são pequenas e não têm vigor nem força e perecem. A segunda questão que nós devemos estar ligados a Cristo, nós vemos aqui, unidos a Cristo através da oração. Paulo nos orienta, orai sem cessar. Há pessoas que tiram um tempo para orar. Muito bom, nós devemos fazer assim e assim fazemos. Ter um tempo nosso preparado para que nós estejamos orando. Mas há também aquela questão que nós devemos orar sem cessar, ou seja, você está dirigindo o seu carro numa rodovia, coloque um cântico, um hino, e ali fique em meditação, orando. Você está, minha querida irmã, fazendo uma limpeza na casa, coloque um hino e esteja cantando enquanto limpa a casa, enquanto prepara o almoço. Meus queridos irmãos, há muitas maneiras de nós estarmos orando sem cessar. Você vai fazer a sua caminhada e como nós estamos precisando, né? Eu não quero nem saber, depois que eu sair desta quarentena, como é que vai ficar a balança. Porque nós precisamos fazer caminhadas. Precisamos voltar à gordura anterior, ou seja, nós que somos gordinhos, precisamos voltar à gordura antes do coronavírus, desta quarentena. Mas você que vai fazer a sua caminhada, esteja ali orando, meditando e pensando no Senhor. Irmãos, há uma frase que diz: a oração é a alavanca que move a mão de Deus. A oração é a alavanca que move a mão de Deus. Discordo totalmente desta frase. Parece até que Deus é um Deus estático e que é necessário que nós venhamos a fazer algo para que Ele possa mover. É bem verdade que a oração é importante, nós estamos falando da importância da oração. A oração é extremamente importante. Mas daí, vocês não acham que é forçar a barra dizer que a oração é a alavanca que move a mão de Deus? Em Isaías 59:1, o profeta diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem me perdoe, irmãos, deixa eu só confirmar o texto aqui. É esse mesmo, mas a minha anotação acho que saiu um pouquinho errada. Vamos lá em Isaías. Ainda bem que nós temos a palavra de Deus aqui. Isaías 5:9, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Pense um pouquinho, meus irmãos. Pense um pouquinho. Como a mão de Deus poderia estar encolhida, se aqui está dizendo que a mão de Deus não está encolhida e ela está pronta para salvar? E que o ouvido do Senhor
está pronto para poder ouvir. Mas é bom nós tomarmos cuidado com os exageros. E aí é importante voltar ao ponto 1, ligados a Cristo através da palavra de Deus. Por isso que nós sempre estamos falando em relação à escola bíblica dominical. Como é importante a escola bíblica para o cristão. Como é importante a escola bíblica dominical para as famílias da igreja. Meus irmãos, vocês que nesse momento estão aí refletindo sobre esta devocional, pensem com carinho agora nesta quarentena. Vocês têm filhos e não trazem à igreja. Não se preocupam com a preparação de seus filhos para o amanhã. Eu gostaria que agora, nesse momento ruim, em que não podemos vir à igreja, creio que todos nós estamos, eu particularmente estou com muita saudade de ver as portas do templo abertas, encontrar os irmãos, abraçar os irmãos, conversar com os irmãos. Todos vocês devem estar sentindo o mesmo que eu estou sentindo. Mas eu digo a vocês, meus irmãos, vocês que têm filhos, pensem na responsabilidade que vocês têm. E quando puder, e vai ser um período curto esse de quarentena, quando puderem, tragam seus filhos à casa do Senhor. Valorizem os professores de escola bíblica dominical. Olhem para eles e agradeçam a Deus. Obrigado ao Pai Celestial, porque o Senhor colocou a Marli, o Senhor colocou a Marilúcia, porque colocou a irmã Cida, porque colocou a irmã Ana, colocou a Márcia e tantas outras irmãs que aqui dedicam seu tempo para ensinar os seus filhos. Amam fazer o que fazem. Mas muitas vezes nós arrumamos tantas desculpas para não trazer os filhos à casa do Senhor para aprendizado. Mas vamos voltar aqui à questão da oração. Porque quando queremos que Deus fale a nós, nós usamos a Bíblia. Queremos que Deus fale conosco, nós pegamos a Bíblia e lemos. Agora, quando queremos falar com Deus, é através da oração. Vamos usar da oração. Orai sem cessar. E o terceiro ponto que nós podemos falar de estarmos ligados a Cristo é que quando nós estamos ligados a Cristo, o Espírito Santo nos capacita para o serviço. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva. Cristo é o noivo. Nós, irmãos, somos a igreja. A igreja não é esse templo. A igreja não são esses bancos que agora estão vazios. A igreja somos nós. E nós, como corpo de Cristo, precisamos permitir que o Espírito Santo nos capacite. Mais uma vez eu digo a vocês em relação à escola bíblica dominical. Porque é na escola bíblica dominical que nós vamos sendo aprimorados, vamos sendo capacitados para o serviço cristão. E se eu disse a vocês que nós devemos valorizar as crianças, aos professores das crianças, por que também não valorizar ao irmão Anísio, ao Douglas, ao Gustavo, aos outros professores de escola bíblica, que também dedicam tempo e dedicam desejo de se prepararem para preparar os demais irmãos? Que maravilha, meus queridos! Olha como a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí nós vamos tomando corpo à realidade do aprendizado e do preparo para que nós sejamos capacitados. Enquanto testificamos de Cristo, estamos unidos ao corpo e a Cristo. Há um ditado muito correto e até bíblico: a boca fala do que o coração está cheio. O Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 6. O que tem no teu coração? Qual é o tesouro que tem no seu coração? E nós, irmãos,
temos toda a certeza que o tesouro que está em nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está em nosso coração, esse é o nosso tesouro. Então nós vamos querer e vamos ter desejo do quê? De transmitir e de falar e de anunciar as boas novas de Cristo. A presença do Espírito Santo ajuda-nos a testemunhar e fortalece a nossa união com o corpo e com Cristo. Se desejamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e se desejamos ser bênçãos no seu reino, temos de estar unidos, ligados a Cristo. Meus queridos irmãos, concluindo, como os aparelhos elétricos devem estar conectados à rede elétrica para poderem funcionar, nós cristãos só podemos estar ligados, unidos a Cristo pela sua palavra, pela oração, testemunhando e falando das coisas dos altos céus, porque o Espírito Santo está conosco. Deus abençoe os amados irmãos. E eu gostaria de encerrar esta minha fala fazendo um agradecimento à igreja. Meus irmãos, todas as vezes que nós pedimos à igreja que socorra uma família, vocês prontamente socorrem. Isso é louvável. Isso é digno de honra. E me alegra muito saber o coração liberal que vocês têm em suprir a necessidade daqueles que precisam. Aqui eu só posso, no nome do Senhor Jesus Cristo, agradecer. Aqui eu só posso dizer o meu muito obrigado. Que Deus abençoe, que Deus dê a vocês, meus queridos irmãos, ricas bênçãos. Deus abençoe, meus queridos. Obrigado pelo que vocês têm feito e pelo que vocês têm sido uns para com os outros, verdadeiros cristãos. E neste momento em que nós estamos enfrentando esta triste realidade, com certeza, nós vamos precisar mais à frente estar clamando a vocês um pedido de socorro. E eu vou pedir, meus irmãos, se possível, neste período, não façam pedidos para outras pessoas de fora. Se a gente conseguir, se for possível, nós vamos ajudar. Mas eu sei que vocês também estão em dificuldades e vão passar por algumas dificuldades. E por isso o interesse e o que Paulo diz, que nós devemos socorrer primeiro aos de casa. E vamos fazer assim. Primeiramente, vamos socorrer aos nossos. Vamos estar olhando para os nossos. Se você pessoalmente quiser ajudar alguém de fora, sinta-se à vontade. Se você tiver condições, amém, Deus abençoe você. Mas agora é um período difícil. E com certeza nós vamos estar tendo que socorrer membros da igreja. E pode ser até você. Portanto, não se constranja em de procurar o pastor ou um líder da igreja dizendo que você está precisando. Não se constranja. Se alguém lhe perguntar, seja sincero. Pode dizer a verdade. Não fique constrangido de dizer, olha, eu estou precisando. Mas a palavra agora é esta. Vamos, meus queridos irmãos, socorrer nesse período de 3 meses aos da casa. Deus abençoe os amados irmãos. No nome de Jesus Cristo, eu me despeço. Amém.